população brasileira, estatística da população brasileira, tá bom? Vamos começar a falar sobre crescimento vegetativo, tá? Que é um cálculo que nós fazemos aí para termos aí a noção do crescimento de um país, tá? Da população. Então, para calcular o crescimento populacional de um país, devemos levar em consideração o crescimento vegetativo ou natural, tá? E os movimentos de migração. Nesse primeiro momento, iremos falar sobre o crescimento vegetativo, tá? Que corresponde aí a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, tá? Professor, o que é a taxa de natalidade e o que é a taxa de mortalidade, né? Bom, gente, é o seguinte, a taxa de natalidade e mortalidade são indicadores demográficos, tá? Realizados por meio de cálculos, ok? Então, a taxa de natalidade tem a ver com, né? Ah, isso é Natal? Não. Na verdade, tanto a palavra Natal quanto a palavra natalidade tem a ver com nascimento, né? Quando a gente fala Natal, no fundo a gente está falando o quê? É o nascimento de Cristo, né? Natal. Mas sempre que a gente fala de Natal, tem a ver com nascimento, tá? Igual, qual que é a sua cidade natal? Ou seja, qual que é a sua cidade de nascimento, tá? E taxa de natalidade tem a ver com o número de nascimentos, tá? De pessoas nascidas vivas, né, gente? Tá? A taxa de natalidade, ela representa o número de pessoas nascidas vivas durante um ano, tá? E aí a gente faz o seguinte, você pega o número de pessoas que nasceram vivas, tá? Durante um ano, e você pega esse número, multiplica por 1000, tá? E divide pelo número de habitantes. Então, você tem aí uma coisa que se chama taxa. A taxa sempre tem esses cálculos, tá, gente? Então, o cálculo, né, é feito a cada 1000 habitantes. E o resultado é dado em permilagem, tá? Tem a percentagem e tem a permilagem. Permilagem é quando é dividido, aí, quando tem a relação por 1000, ok? Ó, professor, palavra nova? Isso, palavra nova. Permilagem, tá? Percentagem, né? Porcentagem é por 100 e permilagem, tá? Por 1000. Então, como que eu calculo a taxa de natalidade? Pego o número de nascimentos, tá? Multiplico por 1000 e divido, tá? Pelo o número de habitantes. Por exemplo, a população total de um país tem aí 1.500.000 habitantes, tá? E nasceram 5.000 pessoas em um ano. Como que eu calculo a taxa de natalidade? Pego 5.000, que foram o número de nascimentos, multiplico por 1000, tá? E que vai dar 5 milhões, e divido por 1.500.000 habitantes. A taxa, então, nesse caso, vai ser de 3,33%, ok? Ou seja, significa que aproximadamente nascem 3 crianças a cada 1000 habitantes no período de um ano. Tá bom, gente? Bom, professor, e taxa de mortalidade? A taxa de mortalidade, o cálculo é parecido, só que ao invés de falar de nascimentos, eu vou falar de mortos, tá? Pessoas que morreram em uma população, tá? A cada 1000 pessoas, né? Durante um ano. Então, taxa de mortalidade, eu pego o número de mortos, multiplico por 1000, tá? E divido pelo número total de habitantes. Ok? Então, vamos continuar aqui. E aí, quando eu faço o cálculo, gente, da taxa de natalidade diminuído pela taxa de mortalidade, eu vou ter o crescimento vegetativo, tá bom? Olha aí. No Brasil, fatores que contribuíram para a queda das taxas de natalidade e mortalidade, tá? No Brasil, nós tivemos aí uma queda na taxa de natalidade, ou seja, menos pessoas nasceram, tá? E também nós tivemos aí uma queda na taxa de mortalidade. Menos pessoas morreram. Então, no Brasil, a gente entrou, tá? Numa certa dinâmica aí, em que, ao longo dos últimos 20, 30, 50, 40 anos, tá? Uma quantidade menor de pessoas foram nascendo, mas também uma quantidade menor de pessoas foram morrendo, tá bom? Então, a taxa de mortalidade veio sendo diminuída
em razão das melhorias das condições de higiene e acesso de saneamento à população, tá? E também, né, questão de vacinas, que é muito importante, alimentação, educação, tá? Medicamentos. E também a taxa de natalidade foi caindo, né? As pessoas foram tendo cada vez menos filhos, tá? As famílias foram cada vez sendo menores, em razão, tá? Da urbanização, da educação das mulheres, do uso de métodos contraceptivos, tá? E também a maior inserção das mulheres no mercado de trabalho, que fizeram com que elas tivessem aí números menores, cada vez menor de filhos, né? Muitas mulheres começaram a dedicar mais ao trabalho, à profissão, e deixaram aí o sonho de ter filho para mais tarde, ou até mesmo, né, deixaram de ter essa ideia de ter filho, né? Eu tenho um sonho de ter filho, deixaram isso de lado. Então, começaram a focar em outras coisas, tá? Então, as famílias antes tinham 10, 15, 20 filhos, né? Hoje tem 3, tem 2, hoje tem família que não tem nenhum filho, né? Então, isso aí foi também influenciando, gente, na população brasileira, e continua influenciando, tá? Até hoje. Aqui nós temos um quadro, né, de população, tá? Geral do Brasil em 2000 e em 2010, né, em cada estado brasileiro, em cada região brasileira, e a taxa de crescimento, ou seja, o número de pessoas que nasceram menos o número de pessoas que morreram. Na verdade, a taxa, né, de pessoas que nasceram menos a taxa das pessoas que morreram. Então, nós temos aí uma taxa de crescimento, tá? De cada região, a gente não vai entrar nisso aqui agora, vou mostrar para vocês. Por exemplo, aqui em Minas Gerais, tá? Em 2000, aqui nós temos 17 milhões de pessoas, mais ou menos, tá? E em 2010 já tínhamos 19 milhões de pessoas, a taxa de crescimento aqui absoluta foi de 9,52%, tá? Em Minas Gerais. Bom, gente, em 2010, tá? A população brasileira era de 190 milhões de pessoas aproximadamente, mas cálculos, né, e projeções já mostram que hoje, tá? A população brasileira já ultrapassou aí 200 milhões, né? Está caminhando aí para 220 milhões de pessoas, tá? Aqui em 2020. O Brasil é o quinto país mais populoso do mundo, fica atrás de China, da Índia, dos Estados Unidos e da Indonésia, tá bom? Gente, outra coisa importante que nós vamos ver aí mais para frente, que a gente vai falar muitas vezes, né? População absoluta e população relativa, tá bom? Para termos a população absoluta, é só contar, né? Número de pessoas. Qual é a população absoluta de uma sala? O número de pessoas de uma sala, tá? Quando eu falo população relativa, eu tenho que fazer um cálculo de número de pessoas dividido pela área. Então, se eu quero ver qual é a população relativa de uma sala de aula, eu pego o número de pessoas dessa sala, por exemplo, 30 alunos, né? E divido, tá, pela área. Vamos supor, a sala tem 30 metros quadrados, né? Então, eu pego 30 alunos, divido por 30 metros quadrados. Qual que é a população relativa? 1, né? 1 metro quadrado, ou seja, desculpa, 1 aluno por metro quadrado, tá bom? 1 seria 1, né, o número. Professor, se eu colocar 60 alunos numa sala de 30 metros quadrados, então a população relativa vai ser 2, ou seja, 2 alunos por metro quadrado. 60 dividido por 30 dá 2. No caso aqui, nós temos, gente, aqui, ó, população absoluta do Brasil, né, que aqui, nesse momento aqui, né, a gente colocou aqui 200 milhões, tá, aproximadamente 200 milhões, tá? E no caso do Pará, por exemplo, 7,8 milhões de habitantes, tá? Essa é a população absoluta, contando pessoa por pessoa. População relativa é a densidade demográfica também, que nós falamos de densidade demográfica, tá? População relativa é o número de habitantes dividido por quilômetro quadrado ou por metro quadrado, dependendo do lugar, tá? Quando é país, né, quando são estados, quando são regiões muito grandes, a gente usa quilômetros quadrados. Quando é uma sala, uma casa, um lote, uma rua, uma coisa pequena, a gente usa metros quadrados, tá bom, gente? Então, no caso aqui, para eu achar a densidade demográfica ou população relativa, eu vou pegar a população, tá, total, 7.800.000 habitantes.
habitantes, tá? E vou dividir por 1.247.690 quilômetros quadrados. Qual que é a população relativa de lá? 6,5 habitantes por quilômetro quadrado, tá? 8.515.767 quilômetros quadrados. Vamos ter aqui a população relativa do Brasil de 23,5 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, o Brasil, né, é mais aí povoado que o estado do Pará, digamos isso, tá, gente? Aí temos uma diferença muito interessante, que é populoso e povoado, tá? Quando eu falo que algum lugar é populoso, estou falando que esse lugar tem uma grande população, um grande número de pessoas. Quando eu falo povoado, eu estou falando da densidade demográfica, estou falando da população relativa. Então, aqui, ó, quando eu pego Pará, 6,5 e Brasil, 23,5, significa que o Brasil é mais povoado do que o estado do Pará, ok? E também, quando eu pego aqui a população, né, o Brasil também é mais populoso que o Pará. Porém, tem lugares, gente, que é menos populoso, mas é mais povoado. Povoado tem a ver com quantidade de pessoas no mesmo lugar, tá? Cheio. Quanto mais cheio um lugar, significa que é mais povoado, tá? Não necessariamente é mais populoso, tá? Em comparação de lugares aí. Bom, então vejam só, aqui, ó. Nós temos que habitantes por quilômetro quadrado, né? Quanto mais marronzado aqui, gente, olha, é mais o quê? Mais povoado, tá? Não significa necessariamente que seja mais populoso, tá? Então vejam aqui no Brasil, olha, quanto mais marronzado, né? Mais nós temos o quê? Uma quantidade grande de pessoas por quilômetro quadrado, mais a população relativa. Olha que interessante o caso aqui, gente. Claro que na região de São Paulo, né, é mais populoso e mais povoado, né, essa região aqui do Rio de Janeiro, litoral brasileiro. Mas olha só, lá no meio do Amazonas, temos lá uma mancha marrom, tá? Ah, professor, então lá significa que nós temos lá uma grande população, que é igual São Paulo. São Paulo tem 18, 20 milhões de pessoas, então lá também tem 20 milhões de pessoas, assim, é mega populoso? Não, porque aqui eu estou falando, esse mapa está falando da densidade demográfica, ou seja, estou falando de população relativa, tá? Então não estou falando aqui quais são os lugares mais populosos do Brasil, estou falando aqui quais são os lugares mais povoados, ou seja, onde tem maior quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. Então, nesse caso aqui, tá? Aqui a região de Manaus, né, que é aqui no Amazonas, né, pode se equiparar em vários aspectos aí, ó, à região de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Belo Horizonte, desculpa, né, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, tá? Brasília. Por quê? São áreas metropolitanas, né, são áreas aí de grande urbanização, tá? Mas não significa necessariamente que a população aqui, o número de pessoas é a mesma que em São Paulo. Aqui eu estou falando de quantidade de pessoas por quilômetro quadrado, tá? Então, esse mapa é bem interessante para a gente mostrar isso, né? É claro que existe uma certa coincidência entre o lugar que tem mais gente, né, e a densidade demográfica, mas nem sempre aí vai acontecer isto, tá bom, gente? Então, nós temos aqui a pirâmide etária, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre pirâmide etária. É interessante a gente perceber que, no geral, na década de, aí, né, 2000, na década de 90, 80, nós temos aí uma certa característica, tá, das pirâmides etárias no mundo, tá? Quanto mais pobre é o país, né, quanto mais subdesenvolvido é o país, é a cidade, é o lugar, tá? Nós temos aí uma taxa de natalidade maior, que é a base aqui, né? Você pegar do Quênia aqui, ó, a base é maior, ou seja, o maior número de pessoas que vão nascendo, tá? E aqui, ó, o topo é reduzido, tá? Quanto mais você vai subindo nas idades, as idades no meio aqui, gente, olha, 0 a 4, né? Esse é anos, tá? 0 a 4 anos, 5 a 9 anos, tá? 15 a 19 anos, ok? 25, 29 anos, até chegar a mais de 80 anos. Então, e aqui, ó, esses dados aqui, de um lado para o outro, é a população de homens, masculino, homens, e mulheres, feminino, tá bom? Então,
Quanto mais você vai subindo aqui, tanto para homens quanto para mulheres, você vai percebendo que o quê? Quanto maior a idade, menor a quantidade de homens e de mulheres aqui. Significa que essas pessoas vão morrendo ao longo da vida, tá? Em certa quantidade aqui. Gente, é claro que, né, em todo lugar as pessoas vão morrendo ao longo da vida, óbvio. Mas o que marca a diferença entre essa pirâmide do Quênia, que é um país africano, subdesenvolvido, bem pobre, e a Inglaterra, que é um país europeu desenvolvido, um dos países mais ricos e desenvolvidos do mundo? Qual a diferença? Veja que também aqui, ó, homens e mulheres, né, de um lado do outro, homens na esquerda, mulheres à direita. Nós temos aqui os dados das idades, tá bom? E o número da população em milhões de pessoas. E vejam que aqui as faixas iniciais, tá, na Inglaterra, né, das idades iniciais, elas são menores do que as faixas intermediárias aqui, tá? De 30, de 40 anos, né? Isso mostra o quê, gente? Que esse país, a Inglaterra, por exemplo, ela tem uma pirâmide etária, tá? Diferente, né? Que a pirâmide etária tradicional, clássica. Veja que a pirâmide etária do Quênia, de um país mais pobre, tá? Nos últimos 30, 40 anos, né? Lembra uma pirâmide mesmo, né? Um triângulo aqui, ó. Vem aqui, sobe até aqui em cima, depois desce aqui, tá? Tem uma base larga e o topo, né? Aí reduzido. Já na Inglaterra, que é um país rico, você tem o quê? Você tem o topo, né? Já um pouco mais alargado, que é dos 80 anos, 90 anos, só lá em cima que reduz. E você tem a base, né? Reduzida também. Não forma um triângulo, não forma... forma mais ou menos um vaso aqui, né? Mais ou menos lembra um vaso. Então, isso mostra o quê? Que você tem nesse país, né? Aqui, uma taxa de natalidade reduzida, tá? As mulheres têm poucos filhos, né? E você tem também ótima qualidade de vida, ok? Que permite, né? Ótimo sistema de saúde, etc., que permite aí que as pessoas cheguem até as idades 70, 80, 90 anos, até 100 anos ou mais, tá? E aí você vai tendo também, né, um número menor de mortes, né, uma taxa de mortalidade menor ao longo da vida, que permite com que as pessoas cheguem até os 40, 50, 60 anos aí, tá? Com saúde, com até dignidade de vida. O que não acontece aqui, por exemplo, em países pobres, que você percebe que as pessoas, tá, a cada faixa etária, elas vão, né, sofrendo aí inúmeras situações que levam à morte, tá? E aí você vai chegando aqui na faixa de 40, de 50, 60 anos, olha, um número cada vez menor de pessoas, ok? Então, gente, eu queria mostrar com essa pirâmide, na verdade, é o seguinte, é que no mundo, né, no geral, e também em regiões do Brasil, quanto mais pobre for o país ou a região, tá? Quanto mais subdesenvolvido, então, mais a pirâmide, nos dias atuais, vai lembrar o quê? Vai lembrar um triângulo aqui, ó. Vai lembrar uma pirâmide mesmo tradicional, né? Honrando o nome aí, pirâmide etária, tá? E quanto mais desenvolvido for o país, ou a cidade, ou a região, tá? Mais vai lembrar que um vaso, olha, né? Nem vai se chamar, né? Se a gente quisesse, poderia chamar de vaso etário, né? Em vez de chamar de pirâmide etária. Porque começa a deixar de parecer uma pirâmide, um triângulo, tá? Então, a base aqui, ó, curta, né? A base é reduzida. Então, sempre que vocês chegarem numa atividade, num gráfico, e aparecer, tá? Uma pirâmide etária, lembrando um triângulo aqui, tá? Vocês vão lembrar que é um país ou uma região mais pobre. Se vocês olharem que parece um vaso, vocês vão, tá? Lembrar que é um país mais desenvolvido. O Brasil, na década de 80, gente, ele tinha uma pirâmide parecida com do Quênia, tá? E atualmente o Brasil está caminhando para uma pirâmide que lembra um pouco da Inglaterra, ok? Olha aqui do Brasil, olha que interessante, né? Aqui eu queria mostrar isso para vocês, ó. Veja que na década de 80, 91, o Brasil, olha como é que era a pirâmide do Brasil, né? Lembrando muito aqui um triângulo mesmo, olha. Aqui, ou seja, o Brasil era mais subdesenvolvido, né? Mais pobre aqui, tá? E, deixa eu só tirar aqui para ficar melhor, porque ficou um pouquinho...
vou fazer aqui uma alteração, até flash aqui, viu, gente? Não sei, um segundo. Para a gente fazer aqui, ó. Vai ficar melhor para a gente visualizar. Ah, agora vai ficar... Olha, ficou bonito. Tá? Aqui. Depois isto. Então, veja. Aqui, ó, né? O Brasil, ele, igual eu falei com vocês, lá na década de 80, 90, ele tinha uma forma triangular mesmo, tá? Em 2000, olha só como é que já começou a ficar a base brasileira aqui, ó. Começou a ficar encurtada, né? Gente, isso é também dinâmico, viu? A cada ano que passa, a cada época que passa, né? Você vai tendo também, tá, as transformações. Um país, ele pode, né, ter aí a transformação da sua pirâmide etária ao longo das décadas, tá? O Brasil é um exemplo disso, né? Tem países que você chega na década de 60 e hoje tá a mesma coisa, né? Agora, no caso do Brasil, não. No caso do Brasil, foi mudando, tá? Está mudando, né? Então, veja que em 2000, nós tínhamos já a pirâmide aqui, ó, fazendo uma curvinha aqui, tá? E a previsão para esse ano é o quê? Olha só, que o Brasil já ficasse com uma forma quase de um vaso já, tá? Que é bem diferente da década de 80, né? Que o Brasil tinha uma forma bem mais triangular, ok? Então, isso para a gente começar a ver sobre casos do Brasil, tá? Taxa de analfabetismo do Brasil, né, gente? Infelizmente, o Brasil, quanto... aqui é um mapa, gente. O mapa... vamos só dar uma olhadinha, uma leitura de mapa aqui, ó. Vejam só. Nós temos o título, taxa de analfabetismo, nós temos a legenda aqui, né? Está dizendo aqui, ó, analfabetismo da população brasileira, tá? A legenda é muito importante. A legenda mostra que quanto mais marronzado, né? Quanto mais escuro, maior é o analfabetismo da população, de 15 anos ou mais. Por município, né, gente? Então, quanto mais o tom mais escuro aqui, tá? Mais amarronzado, maior é a taxa de analfabetismo, ok? E quanto mais claro, menor é a taxa, né? Ou seja, menos pessoas são analfabetas. Tá bom? Então, a região de São Paulo, mais do centro, do sul de Minas, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, você tem aí menor quantidade de pessoas, tá, que são analfabetas. Deixa eu só colocar aqui, porque parece que o gráfico atrapalhou aqui, né, de novo. Deixa eu só... Aqui, ficou mais fácil. Agora dá para vocês perceberem aqui. Tá? Então, nós temos aí, ó, aí vocês lerem a legenda, né? Porque eu estava com medo da legenda aí para vocês enxergarem a legenda, tá? Bom, gente, vamos falar um pouquinho sobre a população economicamente ativa, tá? Que a gente chama de PEA, né? PEA. P, população, E, economicamente, e A, ativa. PEA, tá bom? Então, a população economicamente ativa é o conjunto de pessoas que está trabalhando ou à procura de trabalho, tá bom? Então, a pessoa às vezes está desempregada, mas ela está procurando trabalho e ela consegue semana que vem. Então, ela é uma população economicamente ativa, ok? Então, no Brasil, nós temos aí uma população que não é todo mundo, né? Você que é aluno, você não faz parte da PEA. Você não é da população economicamente ativa, tá? Você vai entrar na população econômicamente ativa quando fizer 18 anos, né? Quando já tiver com 16, 17 anos, já trabalhando no mercado de trabalho, aí você vai fazer parte da PEA, tá bom? E quando a pessoa se aposenta, ou quando ela fica inválida, né? Quando ela sofre algum acidente, não permite mais trabalhar, ela sai, então, da população economicamente ativa, tá? Isso se o aposentado não trabalhar, né, gente? Não voltar a trabalhar. Então, nós temos aí a maior parte da população do Brasil que trabalha está no setor terciário, tá? 61%. E 21% no setor secundário e 18% no setor primário. Isso são dados de 2000, tá bom, gente? Veja a expectativa da população do Brasil. Quando eu falo de expectativa da população, né, gente? Vamos falar aqui um outro tema aqui. Veja que nós estamos passando por vários temas, viu, gente? Rapidinho, assim, para a gente ter uma noção geral do Brasil. Quando eu falo de expectativa de vida da população, estou falando da idade que o pessoal, né, calcula, faz a média aí, né, o IBGE, várias instituições
fazem a média de qual que é a expectativa de vida, ou seja, quanto que a gente espera que uma pessoa viva, tá? Dependendo do lugar onde ela mora. Dá para fazer isso até da cidade, tá, gente? Eles têm a medida, o IBGE tem a medida de Itabira, por exemplo, qual que é a expectativa de vida do homem e da mulher em Itabira. Por exemplo, você que é menino, nós temos em Itabira expectativa de vida, quanto que a gente espera que os homens, você que é menino, até quando você vai viver, entendeu? E você que é menina também tem expectativa de até que idade as mulheres em Itabira vão viver. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui, expectativa de vida. Vou procurar aqui na internet. Expectativa de vida Itabira. Vamos ver se tem. Aqui, ó. Isso. Em Itabira, viu, gente? A expectativa de vida das pessoas de Itabira são 77 anos, tá? Então, a gente espera, né? O IBGE, não só o IBGE, mas a prefeitura, né? Todos os órgãos que usam dados estatísticos de cálculos de números, eles supõem que você que está me escutando aqui agora, que é de Itabira, que você viva até 77 anos. Olha só, hein? Né? Isso, gente, é entre homens e mulheres, viu? A média. Nós temos a expectativa que a mulher viva mais, que o homem viva menos, tá? Então, você que é menino, tem expectativa aí que você viva aí na faixa de 72 anos, né? E você que é menina, tem expectativa que você viva até na faixa aí de 79, 80 anos. Você que é de Itabira, tá? Professor, se um menino, um homem em Itabira morrer com menos que isso. Então, mas tem pessoas que morrem com menos e tem pessoas que vivem mais do que isso, né? Por isso que é uma média, tá bom? Então, assim, tem uma pessoa em Itabira que tem 100 anos, uma mulher com 100 anos em Itabira. E tem uma mulher com 50 anos, né? Por coronavírus, por causa do câncer ou outra coisa, morreu com 50 anos em Itabira. Então, você pega a média, né? 100 anos, 50 anos, tá bom? Pega aí, divide por 2, né? Soma, divide. E você, no caso, né? 100 anos mais 50, 150 dividido por 2, que eu peguei 2 números, então eu vou ter 75. Aí a média é 75. No caso, a gente pega o quê? Pega as idades de todas as pessoas, né, que estão vivas aí, até onde que elas vivem, né? Até 100 anos, 90 anos. E eu vou fazendo a divisão pelo número de pessoas que eu correlacionei, e aí eu vou ter a média, essa média, tá? Que nós vamos colocar como expectativa de vida. Okay? Então, no caso do Brasil, veja só, gente, região sudeste, só um exemplo, né? Que está Itabira, Minas Gerais. Então, aqui, ó, a média para ambos os sexos na região sudeste é 74,6 anos. Em Itabira, é maior, né? Tem cidade que é menor, tem cidade que é maior. Então, em Itabira, 77 anos. No geral, em Minas Gerais, região sudeste, 74 anos. Para homens, 70 anos, e para as mulheres, 78, tá? Então, os homens, não só aqui no sudeste, mas em qualquer lugar do Brasil, né? No mundo no geral, viu, gente? Os homens, eles vivem menos que as mulheres, olha só, né? Porque os homens, eles têm, infelizmente, por causa do machismo também, né? Tem essa coisa de não ter cuidado com o corpo, de viver a vida mais arriscado, né? De, eu vou pegar o carro, vou dirigir aí, você é uma pessoa, né, aí, sem medo da vida, aí vai lá, bate o carro, morre, né? Então, o homem, geralmente, ele arrisca mais, seja para o bem, seja para o mal, né? Então, ele está mais exposto à morte, ele não cuida bem da saúde, então, e as mulheres têm um cuidado maior com a saúde, um cuidado maior com a vida. Então, acaba que as mulheres vivem mais, tá bom? Tem outras explicações, mas, no geral, para a gente fazer esse aulão aqui, é isso, tá? Gente, para terminarmos, porque vocês estão cansados, né? Eu também estou cansado. Todos nós, essa aula de hoje foi extensa, né? Para terminar, nós vamos falar sobre os movimentos populacionais, tá bom? Então, movimentos populacionais tem a ver com migrações, ok? Nós vamos ter uma aula mais aprofundada sobre isso depois, você quer falar no geral aqui. Então, migrar, né? Tem a ver com deslocamento de pessoas de um lugar para o outro, de uma região para outra, de uma cidade para outra, de um país para outro, de um continente para outro, tá? Os negros, quando vieram para cá, eles migraram, né? Mas foi migração forçada, tá?
Quando você e sua família sai de Itabira, vai para Belo Horizonte, ou vem de outro estado para morar em Itabira, né? Quando vocês fazem esse movimento, são movimentos de migração, tá? Se for dentro do Brasil, dentro de um país, é migração interna. Se for de outro país para cá, migração externa. Aí eu chamo de emigrante, tá? Quem sai do Brasil e vai para outro país, e imigrante, quem veio de outro país para cá, tá bom? Então, nós temos migrações forçadas, migrações espontâneas, migrações externas, migrações internas, né? Como vimos no Brasil, gente, a gente teve aí migrações forçadas dos negros, né? Migrações espontâneas dos italianos, dos portugueses, dos alemães, tá? Dos europeus para cá, né? E dentro do Brasil nós temos migrações também internas, ok? São as migrações aí temporárias, né, ou não, tá? Migrações regionais, né? As migrações internacionais, migrações internas do Brasil. No caso do Brasil, as migrações, duas grandes, né? Migrações mais recentes são muito fortes. A migração dos nordestinos, lá, né? Principalmente do sertão ali, depois das grandes secas que o Brasil teve, né? Nordestinos vindo para cá, para o Sudeste, tá? Principalmente para São Paulo, para Rio de Janeiro, para os grandes centros urbanos, e também, mais recentemente agora, os migrantes, né, do Sul, que estão indo para o Centro-Oeste, tá bom? Ali para a região do Mato Grosso do Sul, Rondônia, tá? E levando consigo aí a produção, né, produtos agrícolas, principalmente da soja, tá? Que isso aí é a chamada grande fronteira agrícola do Brasil atual. Bom, gente, chegamos então ao fim desse estudo, espero que vocês tenham gostado. Foi imenso essa aula de hoje, né? A gente até viu ela um pouco aí por partes, né? Então, eu peço para que vocês, tá, continuem estudando, tá? Busquem no livro, tirem as dúvidas com a gente. Não deixe de deixar o seu like aqui, tá? Clique no sininho para receber as notificações, se inscreva no nosso canal, e é isso, gente. Obrigado.